Bom dia, amadas, a paz do Senhor Jesus. Espero que tenhamos um bom domingo na presença de Deus, amém? Hoje estamos aqui para mais um estudo da Escola Dominical, que é a lição de número 10, a profetisa Hulda, que está em 2 Reis, capítulo 22, do 11 ao 20, amém? Vamos ler. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Ordenou o rei a Euquias, o sacerdote, a Aissã, filho de Safã, a Aquibó, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: Ide consultai ao Senhor por mim, pelo povo, por todo Judá, acerca das palavras deste livro que se achou. Porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvido às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Então o sacerdote Euquias, Aicã, Arquibor, Safã e Asaías foram ter com a profetisa Hulda, mulher de Salum, o guarda-roupa, filho de Tikva, filho de Arás, e lhe falaram. Ela habitava na cidade baixa de Jerusalém. Ela lhes disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Dizei ao homem que vos enviou a mim: Assim diz o Senhor: Eis que trarei males sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos, o meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim como lhe direi: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouvistes o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolações e para maldição, e rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que, eis que eu te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então levaram ele ao rei essa resposta, palavra do nosso Deus. Amém? Vamos então na lição. O ministério profético na Bíblia tem o seu lugar de destaque no período da monarquia. Trata-se de um ministério de revelação da vontade de Deus e não meramente de previsão de futuro, como pensam algumas pessoas. Este era o meio escolhido por Deus para falar ao seu povo no período dos reis. Pessoas levantadas por ele para revelar a vontade do Senhor, exortando, consolando seu povo diante de suas lutas e também de seus desvios. Hulda, uma dessas pessoas, uma profetisa usada por Deus para exortação e consolo. Então, vamos falar um pouco sobre Hulda. Quem foi Hulda? Hulda atuava como profetisa no templo do rei Josias, sendo contemporânea de Jeremias e Sofonias. Então, era no mesmo tempo que esses dois, haviam 3 profetas nessa época, né? Josias, 10º rei de Judá, foi instituído rei com 8 anos de idade e reinou por 31 anos. Ele andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. E depois, conforme está lá em 2 Reis 22, 2. Depois de um tempo de apostasia instalado no reinado do seu pai Amon e seu avô Manassés, Josias é usado por Deus para restabelecer a comunhão do povo com Deus e renovar a aliança com o Senhor. Então o povo estava afastado dos caminhos do Senhor desde a época do seu pai e do seu avô. E Deus levanta ele para restaurar a comunhão do povo com ele. No 18º ano do seu reinado, já com 26 anos, Josias começa uma reforma no templo. E para isso ele manda Safã, o escrivão, ao sacerdote Euquias, que nós acabamos de ler, para tomar conhecimento das finanças disponíveis. E nessa época, Safã recebe também do sumo sacerdote o livro da lei
e aí ele faz a leitura para o rei vê o quanto o povo estava distante dele, né? E é nesse contexto que a profetisa Hulda é consultada. Nota-se que o rei mandou consultar o Senhor, e a escolha de falar com Hulda foi da comitiva de Ilquias, o sacerdote. Isso confirma não só o ministério profético atuante, como idôneo, quer dizer, ela era uma pessoa idônea, uma pessoa que a palavra dela tinha vez, né? Tudo indica que ela atuava livremente, sem precisar se esconder, como acontecera com os profetas em tempos anteriores. Embora não tenha saído do seu lugar, Deus mandou aqueles homens até ela para ouvir a sua palavra. O fato dela ser mulher não diminuiu em nada a sua reputação e a autoridade espiritual. Isto é um detalhe importante a considerar, pois Hulda viveu num tempo em que culturalmente as mulheres não eram colocadas em determinadas posições, especialmente de liderança, e como profeta ela tinha essa liderança. A relevância de sua atuação e o resultado gerado confirmam essa cultura. Não fora estabelecida pelo Senhor e que ele já usava como ainda usa, né? Conforme usou naquele momento. Homens, hoje em dia, Deus usa homens e mulheres de acordo com a sua soberania. E o que conta é um coração submisso e atento à sua vontade. Deus usa a mim e a você para levar a palavra dele. O que conta é o nosso coração totalmente rendido à vontade desse Deus. Hulda foi consultada para se descobrir a vontade de Javé. E nesse momento não basta apenas um oráculo sacerdotal ordinário ou os designatários da corte, incluindo o sumo sacerdote. Tem de recorrer ao oráculo profético, né? Tem horas que Deus quer usar pessoas para te falar diretamente com o dom da profecia, mas pessoas idôneas, pessoas que realmente têm vidas no altar, têm frutos do Espírito, né? E Hulda era uma dessas mulheres. Ela que foi procurada, os instruiu, aconselha claramente. E é importante destacar que a profecia de Hulda está em acordo com aquilo que foi lido no livro da Aliança, para se ter ideia do sentimento despertado em Josias, do rei Josias. É bom ler o Deuteronômio, capítulo 28. Então, para você ter ideia do como o coração do rei ficou triste, leia depois o livro de Deuteronômio, capítulo 28, e você vai ler das bênçãos decorrentes da obediência, que está lá no versículo 1 ao versículo 14. E depois do 15 ao 68, você vai ver as bênçãos, as maldições decorrentes da desobediência, do castigo de Deus. Então ali você vai entender melhor a posição do rei Josias. Uma das principais características da profecia bíblica está presente em Hulda. Em apenas 6 versículos, lemos 4 vezes: assim diz o Senhor. A palavra de Javé estava com ela. O resultado da palavra profética, acatada pelo rei, produz mudança significativa em Judá e em Jerusalém, conforme 2 Reis, o capítulo 23, que a gente leu. O rei Josias faz uma verdadeira varredura em Judá e Jerusalém, restabelecendo o culto único ao Senhor dos Exércitos e a celebração da Páscoa que havia, conforme estava escrito no livro da Aliança, que eles não estavam mais fazendo isso, celebrando a Páscoa, relembrando os feitos que Deus havia feito lá no passado com o povo de Israel, quando tirou eles do Egito e eles atravessaram o Mar Vermelho, que aqui foi uma passagem. Então eles não estavam mais comemorando os feitos do Senhor. As palavras da profetisa Hulda se cumprem na vida de Josias. Embora ele não viu o mal assolar sua terra e seu povo, que teve a profecia cumprida através do domínio babilônico, registrado no livro das Crônicas, capítulo 36. Mais do que uma portadora das palavras de juízo de Javé, Hulda foi participante de uma reforma ocorrida em Judá e Jerusalém. Isto porque as suas palavras estavam em sintonia com o livro da lei, o que confirma a sua idoneidade como profetisa do Senhor. Amém? E
Ainda que o texto bíblico não se preocupe em apontar o marido de Uda, que lidava com seu ministério, que ele não atrapalhava o ministério dela. Ele era o guardador, ele era guardador do rei, né? Das roupas do rei. Uda lidava com o ministério dela. Vale destacar que não há relatos de que ele a impedisse de desenvolver a sua vocação. De fato, de qualquer forma, né, o respeito mútuo entre o casal é fundamental para o exercício ministerial. Bom é trabalhar na seara do Senhor em conjunto, cada cônjuge tendo um ao outro, sendo seu ajudador, sendo sua ajudadora, seu companheiro e sua companheira, e seu intercessor e sua intercessora, né? Não havendo inveja nem reprovação, ou gerando impedimento no crescimento espiritual e missionário do seu companheiro ou da sua companheira. Não há citação do nome de Uda antes desse episódio e nem depois, mas o fato dela ser descrita como profetisa mostra que ela atuava nesse ministério e provavelmente continuou a fazê-lo depois daquela consulta. E aprendemos com Uda que muitas vezes Deus mandará pessoas até nós para que sejamos instrumentos dele anunciando a sua mensagem, né? Estejamos atentos àquilo que o Senhor fala conosco. E nem sempre temos um ministério conhecido ou reconhecido pelas pessoas, nem algum alcance que vai alcançar uma esfera local. Mas Deus pode mover as pessoas em nossa direção para que sejamos instruídas por Ele através de nós. E quando isso acontece, precisamos ter firmeza, clareza, discernimento e fidelidade ao que Deus fala, como Deus teve com Uda, né? Uda, como a maioria dos demais profetas e profetisas da Bíblia, não gastam palavras falando de si ou dando a sua opinião sobre os fatos. Apenas repete o que Deus manda dizer e demonstra conhecimento de sua palavra. Isso também é uma boa lição para nós. Precisamos reconhecer que nem sempre sabemos avaliar as situações pelos olhos humanos, mas se confiarmos no Senhor que nos diz, teremos êxito em nosso ministério. E Josias consultou o Senhor porque ele era temente ao Senhor, né? E deu ouvido à voz do Senhor através da palavra da profetisa Uda. E a semelhança da mensagem de Jesus, as nossas palavras, que devem ser sinceras e realistas, não devem ter o objetivo de afastar as pessoas de Deus, mas precisam ser acompanhadas de oração para que gerem arrependimento, pois servimos a um Deus que não veio para julgar o mundo, mas veio para salvá-lo, porque o ama as pessoas, conforme está lá em João 3, do 16 ao 17, Evangelho de João, né? Que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? E o ministério profético, como sabemos, não é um caminho para prever o futuro, mas trata de denunciar as injustiças, anunciar a palavra do Senhor e seus juízos e caminhos. E ainda hoje Deus nos chama a anunciar o Evangelho da paz. Também para admoestar o seu povo com amor, honestidade e fidelidade à palavra. Sabemos que na Bíblia, no período do povo de Israel, apenas houve 3 mulheres profetas. Débora, Miriam, que foi no tempo dos reis, juízes, né? E Uda, no tempo do rei. Aliás, no tempo do rei foi só Uda, a profetisa Uda. Nos outros impérios foram Débora e Miriam. Então, apenas 3 profetas, mulheres. Uda é a única profetisa citada, conforme já acabei de falar. Ainda hoje, Deus chama e vocaciona mulheres e homens para anunciar a sua vontade. Que Ele encontre em nós pessoas dispostas e fiéis ao seu chamado. Por outro lado, precisamos aprender a ouvir as pessoas que nos falam da parte de Deus com respeito ao Senhor, conferindo e discernindo espiritualmente o que se fala. Em 1 Coríntios 2, do 11 ao 14. Porque qual do homem sabem as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente.
Disto falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Amém? Palavra do Senhor está lá em 1 Coríntios 2, do capítulo, do versículo 11 ao 14. Que nós possamos estar dispostas, né, a receber com receptividade, né, a palavra do Senhor e transmitirmos como igreja tudo aquilo que Deus tem para falar através de homens e mulheres no meio da igreja. Sejamos um profeta do Senhor, pregando a palavra, ensinando a palavra em nome de Jesus. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer por essa palavra, pela profetisa Hulda, que não usou meio termos, que nem usou suas palavras, mas usou a palavra do Senhor para orientar e direcionar o rei Josias. E que nós, como filhas e filhos teus, possamos também sermos os teus profetas aqui na terra, falando da tua palavra, falando do Senhor Jesus, que salva, cura e liberta, e avisando, comunicando que o Senhor Jesus está voltando. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos dê um domingo abençoado. Shalom Adonai. Maranata, vem Senhor Jesus. Amém? Saudades, irmãs. Esperamos que breve possamos estar nos reunindo na igreja. Fiquem na paz.